Olá, meu nome é Fábio Donizete Turesi, sou dentista e hoje nós vamos conversar sobre planejamento ortodôntico. E para orientarmos sobre como planejar um caso, já vamos tomar um como exemplo. E a partir desse exemplo, seguir o raciocínio para os outros. Nesse contexto, nós vamos conversar sobre análise facial, relação da maxila e mandíbula com a base anterior do crânio, o perfil ósseo, o padrão de crescimento e, por fim, a análise dentária. Geralmente, o que os colegas mais olham é a análise dentária. Talvez pelo motivo em que nós sejamos mais procurados, justamente por causa da posição dos dentes. É nesse momento que as famílias procuram os colegas para tentar buscar alguma ajuda no sentido de alguma correção. Mas nós vamos começar desde o início. Nesse vídeo, eu só vou focar na análise facial, na relação da maxila e mandíbula com a base do crânio e com o perfil ósseo. Vou deixar o padrão de crescimento para um outro vídeo e a análise dentária para um outro, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos lá. Então tomamos como exemplo esta garotinha. 8 anos e 11 meses. Muito bom. Já iniciamos aqui numa questão. 8 anos e 11 meses, o que seria? Seria uma ortodontia corretiva? Seria uma ortodontia preventiva? Ou seria uma ortodontia interceptiva ou interceptativa? Corretiva não é. Por quê? Porque ainda está em fase de crescimento. Ficamos com a preventiva e com a interceptativa. Vamos continuar? Vamos lá. Então, a primeira coisa a gente analisar é o perfil. É o perfil da criança. E a análise frontal. O que nós observamos aqui? Boquinha aberta, não fecha a boca. Será que ela é uma respiradora bucal? Tem grande chance. Perfil. Côncavo ou convexo? Perfil convexo. Será que ela interpõe o lábio inferior entre os incisivos? Parece que sim. Indicativo que podemos encontrar um overject, um trespasse horizontal acentuado aí. Pode ser. Mas vamos continuar então. Ficamos aqui com a tendência de respiradora bucal e o perfil convexo. Muito bom. Fotos intrabucais. O que nós conseguimos observar aqui? Aquele overject ou trespasse horizontal que eu falei que poderia ter, não tem.
a ausência ainda dos incisivos laterais, mas eles estão por aqui já. E falta de espaço e apinhamento para os caninos inferiores. Que esse foi o motivo pelo qual a mãe levou ao ortodontista. Viu que os dentinhos de baixo estavam encavalados e que, segundo a própria mãe, não teria espaço para os dentes permanentes aqui. Faz todo sentido. Vamos lá. Aqui a radiografia panorâmica. Extremamente importante para a gente contar os dentes. Ver se estão todos lá. Estão. Estão todos aqui. Incisivinho lateral aqui em cima. Já está quase rompendo. Provavelmente este daqui não vai vir bem posicionado. Os caninos aqui embaixo. Provavelmente também não vai ter espaço para eles. Mas estão todos por aqui. Excelente. Quando o ortodontista pede a documentação ortodôntica, pede com alguns traçados. Existem vários traçados. Nesse caso aqui, nós vamos planejar em cima do traçado padrão USP. Mas poderia ser qualquer outro. Mas por que então o padrão USP? É porque eu tenho mais familiaridade com ele. Só por causa disso. E veja, o objetivo aqui não é analisar cada medida, seja angular ou linear, do traçado cefalométrico padrão USP. O objetivo não é analisar ponto por ponto do traçado cefalométrico padrão USP. O objetivo é planejar o caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar algumas medidas para fazer o planejamento. Aquelas que eu me sinto mais confortável. Então vamos lá. Quando nós pedimos o traçado cefalométrico, hoje é tudo computadorizado. Antigamente não, fazia-se o traçado manualmente. Vem esse monte de linha com medidas angulares e lineares. E vem todas as medidas com o valor obtido e o que seria a norma clínica. Então, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos planejar? Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, como eu falei anteriormente, nós vamos nos fixar na análise facial, que nós já vimos, e no relacionamento da maxila e mandíbula com a base do crânio, além do perfil ósseo, que são essas medidas aqui, do 1 ao 6. É aqui que nós vamos ficar, uma por uma, nesse primeiro momento. Então vamos lá. Chegamos aqui na primeira. Esse lado aqui é a análise cefalométrica padrão USP da nossa pacientinha. É real. Aqui já é um desenho para nós tentarmos enxergar essa medida, por exemplo, a número 1, násio pogônio, póreo órbita,
na análise padrão USP. E para facilitar, está aqui um desenho da onde ela está, aonde que é a medida. Então, o que é essa medida? Para que ela serve? É o ângulo formado pelo plano de Frankfurt, pório-órbita, com o plano facial násio-pogônio. Em média, a norma 88 graus, que é esse ângulo aqui. O que ele vai falar para a gente? Se esse ângulo estiver maior do que 88, veja, tem uma diferença aqui de 1 grau para mais, 1 grau para menos. Mas se ele tiver aumentado, o que vai significar? Significa que esse ponto pogônio vai estar mais para frente, correto? Então, a linha násio-pogônio, se esse ponto estiver mais para frente, o násio-pogônio vai vir aqui, correto? O ângulo vai estar maior, em vez de 88 vai estar 90. Vai significar o quê? Que a mandíbula está protruída. E se esse ângulo estiver diminuído, se ele vier aqui para aqui, significa que esse pogônio vai estar mais para trás. Se ele está mais para trás, olha aqui, ó, até o násio, ó, pronto, passou aqui. Ele está diminuído. O que significa? Que essa mandíbula vai estar retruída. No nosso caso específico aqui, o valor está incrivelmente certo. Então, nessa análise, mostra para a gente que a mandíbula está bem posicionada em relação à base do crânio. Vamos ao outro. NA pogônio. O que esse ponto indica para a gente? NA, násio, ponto A, pogônio. Qual que é a medida padrão? 0. Essa linha aqui tem que ser uma reta, násio, ponto A, pogônio. O que isso daqui vai mostrar? O perfil ósseo. É o perfil ósseo do paciente. Mas, Fabio, eu não estou entendendo. A gente já não viu o perfil na análise facial? Viu? Nós vimos o perfil. Embaixo do perfil facial, embaixo do tegumento, não tem o osso? Tem o osso. Então não seria lógico que, se ela tem um perfil convexo, o perfil ósseo também ser convexo? Sim, teria, para ela que tem 8 anos. Só que com o advento dos preenchedores faciais, muitas vezes um paciente adulto acaba sendo mascarado o perfil ósseo por causa de um preenchimento facial. E na hora de fazer um planejamento ortodôntico, pode ser que a gente sinta um pouco de dificuldade ou até se equivoque nesse sentido, pelo preenchedor mascarar a real situação do perfil ósseo. No caso de uma criança de 8 anos,
isso é bem mais difícil de acontecer. Mas vamos lá. Traçando uma linha N do násio até o pogônio, nós vamos ter o ponto A. Se o ponto A está para frente dessa linha, ele vai ter um valor positivo. Nesse caso desse ângulo aqui, é medido esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo. Se esse ângulo ele é positivo, significa que o paciente tem um perfil convexo. Se esse ângulo for negativo, ele vai ter um perfil côncavo. Bom, então até agora já analisamos o número 1 e o número 2. Vamos ao ponto selanásio. Muito bom. Lembrando que esta imagem aqui é a cefalometria da paciente. Veja que como esta foto fica mais fácil da gente reconhecer aonde que está localizado aqui. S, N, A. Que está aqui. O que esse ângulo vai mostrar para a gente? A relação da maxila em relação à base do crânio. É esse ângulo aqui. Que, em média, o normal, a norma clínica seria 82 graus. E se esse ângulo for maior? Significa que ele vai parar aqui, ó. O ponto A vai estar mais para frente, NA vai vir para cá. O que vai significar? Que esse paciente vai ter a maxila protruída em relação à base do crânio. Se tiver diminuído, a mesma coisa. Nesse caso, essa paciente aqui está incrivelmente bem relacionada. Vamos para o SNB. A mesma coisa, só que é em relação à mandíbula. Muitos não gostam do ponto B, por ele ser um ponto dentário. Preferem o SND, que nós vamos falar mais para frente, daqui a pouquinho, que é um ponto ósseo. Mas, cela, násio, ponto B. Esse ângulo aqui, em média 80 graus. Se ele está maior, o paciente tem protrusão mandibular. Se está diminuído, tem retrusão mandibular. Esse paciente está incrivelmente certo. E o ângulo ANB? O que seria o ANB? A diferença entre os dois. É a diferença. Em média 2 graus. Porque a mandíbula ela é um pouquinho mais retruída do que a maxila. Lembrando que aqui nós estamos usando o ponto B, um ponto dentário, muitos não gostam. Nossa paciente está incrivelmente correta. E o SND, que é um ponto ósseo, que ele é mais seguro. Nesse caso, a norma seria medir 76 graus. Vamos lá na teleradiografia do paciente. S, N, D. O paciente está incrivelmente correto. Bom, então o que nós concluímos desse paciente? Qual é a conclusão que chegamos dessa primeira fase?
Análise facial. Paciente tem o perfil convexo. Análise do perfil ósseo, convexo. Maxila e mandíbula bem relacionadas em relação à base do crânio e bem relacionadas entre si. Então, ótimo. O paciente está totalmente bem relacionado aí. O que falta agora? Qual que é a próxima etapa? Lembrando que a pacientinha tem 8 anos. Ela vai crescer. Então, o que nós precisamos pensar? Qual que é o padrão de crescimento dela agora? Será que ela vai continuar crescendo desse jeito? Mesofacial? Ou será que ela vai ter tendência para um dólico facial? Ou braquifacial? Então vamos lá. As bases ósseas estão muito bem relacionadas. Facilidade para a gente. Ótimo. No próximo vídeo, nós vamos ver agora o padrão de crescimento. Tchau. Até já.